Amém? Agora nós vamos falar com o profeta Felipe, né, Felipe? Vamos nessa? Ver que ele se preparou. O pai vai ficar escutando um pouco hoje o filho, né? Mas nós vamos preparar algo, né, filho? Você está aí na área? Vamos aqui, pode vir. Amém? Vamos bater palma para Jesus pela vida dele. O Felipe, a igreja do Felipe é do Chile, amém? É uma extensão do corpo de Cristo. Nós somos a mesma igreja, não é porque ele é chileno, mas nós é o mesmo povo, a mesma igreja. Não tem as igrejas. A gente vai para o céu em nome de Jesus, tá bom? Fica à vontade aí, Felipão. Tá bom? Amém. Boa noite. Tome o seu lugar. Se você puder, libere uma palavra de bênção sobre alguém que esteja aí do seu lado. Diga a ele que Deus te abençoe, que Deus fale contigo hoje. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Acreditamos que a nossa palavra tem poder, amém? Quando nós abrimos a nossa boca, nós podemos gerar vida, amém? A cada situação que talvez hoje represente outra realidade. Quando abrimos as nossas bocas, nós podemos crer que milagres começam a acontecer através de uma palavra, amém? Nós cremos no nome de Jesus que existem tempos de Deus na terra, que nós sabemos que em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor estabelece diversos tempos. Tempos de conquista, tempos de espera, tempos de abraços, tempos de não abraçar, tempos de rir, tempos de não rir. Mas se uma coisa eu posso ter a certeza, que ao entrar por aquela porta, eu creio que este é o tempo de Deus para nossas vidas. É o tempo do Senhor sobre esta casa, é o tempo do Senhor sobre as nossas famílias, é o tempo agradável do Senhor, é o tempo da bênção do Senhor. É um tempo onde nós estamos crendo que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Eu, da parte da minha esposa, a pastora Paz, desde o Chile, ela manda muitos abraços e um carinho especial por cada um de vocês. Nossos apóstolos Fernando e Denise estão aqui, pastora Ana, pastor Lucas, obrigado por nos acompanhar. Cremos que também hoje Deus tem algo preparado para nossas vidas. Obrigado, pastores, por mais uma vez abrir a casa de vocês, dispor do altar de vocês para que a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor vem falando aos nossos corações. Nós estamos hoje explorando, mergulhando em uma mensagem que nós já estamos indo para o segundo e creio que vamos entrar até no terceiro mês em que nós não conseguimos sair dessa mensagem. Nós começamos a estudar sobre o altar, começamos a estudar sobre a presença de Deus e de uma forma muito especial Deus começou a cativar o nosso coração nessa área. E hoje eu quero lembrar a você que os planos de Deus para cada um de nós são de bem. Amém? Os planos do Senhor são de paz. Esses são os pensamentos de Deus sobre cada um de nós. E se nós temos a certeza que a palavra de Deus ela inclui, pelo menos de forma assim muito ampla, milhares de promessas que nós podemos encontrar na Bíblia, que refletem, que vão mostrar o caráter, as intenções, o pensamento de Deus sobre cada um de nós. Se você hoje tem dúvidas do que o Senhor quer fazer na tua vida, talvez especificamente você não tenha uma resposta clara, mas você pode ter uma certeza que o que Deus tem para você é bom. Amém? Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o próximo passo? O que devo fazer? Qual é a decisão que eu devo tomar? Às vezes as dúvidas elas são parte do caminho. Mas eu quero te dizer algo, os planos de Deus para cada um de nós são de bem. As promessas do Senhor são boas. E eu quero hoje não te dar chaves para o sucesso, nem passos para a tua conquista. Porém eu gostaria sim de falar sobre um princípio. Eu creio que se nós estudássemos toda a Bíblia, nós vamos encontrar diversos princípios, passos, coisas, conselhos que vão nos levar a como obter um benefício, algo em troca, uma conquista, uma bênção ou alguma resposta de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre algo, e essa mensagem, esse é o título da mensagem de hoje. Eu quero falar sobre o segredo de Josué. Eu quero contar algo que talvez na palavra de Deus não é muito explícita, mas você vai descobrir como Deus tomou a um jovem que até então nasceu no Egito,
A Bíblia ela diz de forma muito específica que ele nem sequer se chamava Josué. A Bíblia conta que o nome egípcio de Josué era Oséias, ele tinha outro nome, outra cultura. Ele nasceu em um contexto onde talvez tudo ao redor dele mostrava escravidão, mostrava coisas que estavam retidas, coisas que estavam presas. Talvez se você perguntasse para Josué sobre a infância dele, ele ia falar escravidão. Se você falasse sobre a adolescência dele, ele ia falar opressão. Se você falasse a tua juventude, ele ia falar, bom, a juventude ela foi marcada também por muita fome, trabalho, sol, estar debaixo do jugo de outra nação. Mas quando eu falo com Josué, na idade adulta, na idade, perdão, não sei se se entende bem a palavra, já velho, já experiente, já no posicionamento de alguém que viveu experiências com Deus, você vai ver alguém conquistando, sendo abençoado, estabelecendo uma geração de adoradores ao Senhor. Nós vamos ver uma nação livre. Então hoje deve surgir no nosso coração a curiosidade, como Josué passou de uma cultura de escravidão, como Josué passou de uma cultura de escassez e fome, para uma cultura de Josué o conquistador, Josué o abençoado. Eu creio e eu sei que eu vim aqui neste lugar para falar com as pessoas certas. Assim, e eu quero declarar também essa palavra sobre a tua vida, que assim como Josué teve esse contraste, o antes e o depois, o do pouco ao muito, o de um jovem oprimido a um jovem livre, a de uma criança que passou necessidades, agora a um adulto prosperado. Eu quero declarar que sem importar como você chegou neste lugar, as promessas de Deus são absurdamente, amados, poderosas para estabelecer na tua vida um antes e um depois. Então eu quero declarar no nome de Jesus que hoje a tua vida começa a entrar em um momento de mudança e transformação. Talvez você chegou aqui com portas fechadas, mas eu creio que você vai embora com portas abertas. Talvez você chegou neste lugar sem oportunidades, mas eu creio que esta noite, pelo poder da palavra de Deus, novas oportunidades começam a se abrir. Eu creio hoje que essa é a noite, essa é a hora e este é o momento que a tua vida passará por uma total e completa transformação. Alguém que possa dizer amém a essa palavra? Aleluia. E eu quero hoje falar então sobre o segredo de Josué. Se você falasse talvez com um empresário, um milionário, alguém abençoado, a maioria das pessoas estão atrás das chaves, dos passos, do segredo. Fala para mim, qual é o teu segredo? O que você fez? Com quem você falou? O que você começou fazendo antes de ser tão próspero como você está sendo hoje? E eu quero falar hoje sobre o segredo de Josué. Para falar de Josué, talvez muitos de vocês estão aqui, alguém talvez por primeira vez. Eu gostaria de primeiro fazer uma breve introdução de quem foi Josué. A palavra do Senhor estabelece na Bíblia, no Antigo Testamento, um livro onde ele é o protagonista da história. A Bíblia ela começa dizendo, por exemplo, em Josué capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Me ajuda então nesta noite. Josué era então filho de Num, diga comigo, filho de Num e servidor de Moisés. Essa é toda a informação que nós encontramos de Josué no momento. Ele era filho de alguém e servo de alguém mais. Nós, quando vamos entrar numa profundidade bíblica, nós vamos descobrir que a Bíblia está dizendo que a história de Josué ela começa num momento de desafio. Nós estamos falando que ele está num contexto onde Moisés, um homem que talvez, se você nunca leu na Bíblia, você escutou uma música, você viu um vídeo, você assistiu um filme, mas Moisés ele é um personagem que está presente na história do cristianismo. Nós vamos ver como Deus usou ele para livrar um povo da escravidão do Egito, onde eles foram respaldados pelo poder de Deus. As pragas que foram em contra dos egípcios, os milagres, os sinais, o mar se abrindo. Vamos abrir aspas aqui por um segundo. Isso nos lembra que obedecer a Deus vale a pena. Quando nós nos movemos em fé, o Senhor responderá com milagres.
Será que alguém precisava ouvir essa palavra? Olhe para o seu vizinho assim, para a pessoa que está do seu lado e fala assim: acreditar em Deus vale a pena. Aleluia. E nós vamos ver, amados, que Josué agora ele está em um momento onde Moisés, a pessoa com quem Deus se revelava, a pessoa a quem Deus entregava os seus direcionamentos, a pessoa a quem Deus levantou como um líder eu não quero exagerar, mas são mais de 3 milhões de pessoas estavam sendo guiados por um homem chamado Moisés. Um líder um tanto marcante, um homem difícil de superar, um homem que, se você olhasse para a liderança de Moisés, você ia se encontrar em um grande dilema, porque a Bíblia está dizendo: Josué, agora Moisés morreu, porém agora eu levanto você como líder da nação. Faz pouco tempo atrás, estávamos conversando com uma tia da minha esposa, e ela participou de uma atividade de música, né, de canto, e ela, dentro das pessoas que se apresentavam, ela estava dizendo: tomara que eu seja a primeira, a segunda, no máximo a terceira. Eu falei: mas por que tanta ansiedade com se apresentar primeiro? Ela falou assim: porque se você se apresenta primeiro e canta mal, não tem problema, ninguém vai lembrar de você. A que cantar bem no final vai ser a ganhadora. Então ela falou assim: eu tenho medo de ser a última em cantar, porque a última que canta tem o exemplo de todas as que cantaram primeiro. Então está aquela pressão de que todo mundo já sabe como cantou a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, e ser a última não era uma vantagem, pela evidente comparação. E Moisés e Josué representam um pouco essa pressão de liderança, porque quando Deus levanta Josué, eu não sei você, mas o que aconteceria se Deus te falasse: ei, eu vou te levantar para substituir alguém, que quando levantou as suas mãos, o mar se abriu? Eu não sei você, mas se Deus te falasse assim: eu vou te usar a partir de hoje para substituir um homem que, quando obedeceu o meu comando, o céu mandou alimento a toda uma nação, que quando eles tiveram calor, os céus foram rodeados de sombra fresca para o seu descanso, quando eles tiveram frio, colunas de fogo se levantaram no deserto. E agora Josué, ele está nesse momento, no desafio em que todo um povo estava vendo Josué, e eles precisavam ver a evidência, a demonstração, o respaldo de Deus, de que realmente aquilo que Deus tinha feito com Moisés, também faria com Josué. A Bíblia diz que nos primeiros passos, por exemplo, capítulo 3, capítulo 4, nós vamos encontrar o contexto de onde nós estamos falando sobre esse segredo de Josué. Josué, ele tinha um desafio, que não era demonstrar para os outros que ele era bom, não era se superar em suas habilidades, senão que a partir de hoje, poder estabelecer e assumir a posição que Deus tinha na vida dele. Então, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 3, versículo 11. Espero que você esteja sendo abençoado neste dia. Capítulo 3, versículo 11, 12, 13, e paramos no 13. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas ou abertas, a saber, as que vêm de cima, as se amontoarão. A Bíblia, ela nos menciona então alguns antecedentes. Nós vamos ver que Deus, ele dá uma estratégia. Ele mostra para toda uma nação que Deus tinha escolhido a Josué através de uma estratégia. E nós não vamos ver Josué vencendo um exército, nós não vamos ver Josué conquistando uma terra, nós não vamos ver Josué obtendo uma posição de privilégio diante dos homens. A primeira coisa que Deus teve que fazer na vida de Josué, para estabelecer a Josué como um líder de uma nação, foi demonstrar um milagre à vista de todo o povo.
Deus, nessa passagem no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus fala para Josué: tomem a 12 homens das tribos de Israel e os sacerdotes, e quando os pés deles tocarem as águas do Jordão se separariam. Então, a primeira evidência do chamado de Josué é que quando esses 12 homens colocassem a ponta dos pés na água, assim como os sacerdotes colocassem a ponta dos pés nas águas, as águas se dividiriam em dois. Eu gostaria de que hoje você pudesse ter essa imagem na tua mente, de um povo que eles estão peregrinando, avançando, crendo em uma promessa, esperando por uma terra prometida, e a partir de agora o seu líder falece, o seu líder morre, e o Senhor levanta um Josué, uma geração nova, uma da geração que nasceu ali no Egito, na escravidão. Porém agora o Senhor, ele diz: eu vou te levantar, Josué, e uma das maneiras que a primeira coisa que eu preciso de você, escolha 12 homens, coloquem os pés na água, e quando vocês pisarem as águas, o rio ele vai se dividir. A Bíblia ela conta em outras versões, em um contexto mais está bem profundizado, mais profundo, que o rio ele ia se deter montanha acima, a tal ponto que eles conseguiriam passar em seco. E a Bíblia ela nos mostra de forma muito simples que eles estariam com os pés ali, e a arca do pacto, a arca da aliança passaria na frente deles. Então aqueles 12 homens estariam de pé naquela posição na beira do rio, e a arca ela passaria nos ombros dos sacerdotes até o outro lado. Nesse momento a Bíblia ela começa a nos mostrar que Josué ele obedece ao Senhor. Ele vai e ele toma no capítulo 4, versículo 4, ele escolhe esses homens e diz: chamou pois Josué os 12 homens. Então vamos comigo, Deus manda ele escolher 12 homens, e versículo 4 diz: chamou pois Josué os 12 homens. Vamos ver a primeira característica de um homem de conquista. Josué era obediente. Josué ele era um homem que ele não duvidou na hora de tomar decisões. Deus mandou chamar 12, ele levantou 12. Sabe qual é a maior deficiência que nós temos como seres humanos? A maior fraqueza que nós temos como igreja é que Deus pede e a gente pensa muito, Deus manda e a gente calcula muito. Sabe, amados, eu quero te dizer algo: se Deus pede, dá. Se Deus manda, vai. Se Deus manda dar o passo, dá o passo. Se Deus manda escolher 12, escolhe 12. Se Deus manda ligar para alguém, liga para alguém. Se Deus manda você pedir perdão, alô, peça perdão. Amados, essa era a característica de um homem de conquista. Deus mandou levantar 12 e Josué levantou 12. Aleluia, vamos continuar. Isso foi só não sei por que Deus mandou falar isso. Versículo 5: um de cada tribo, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram divididas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, que diz a Bíblia aí? Para sempre, e memorial aos filhos de Israel. Vamos então, versículo 8: fizeram pois os filhos de Israel como Josué ordenou, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levantou Josué também, vamos ler o 9, 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Quero que a gente possa fazer uma pequena avaliação em um contexto bastante lógico. A Bíblia ela está dizendo que no versículo 4, ou no versículo 6, que isso seria um sinal perpétuo, um sinal memorial, um sinal para sempre. A Bíblia está dizendo que eles levantariam algo chamado um altar. Deus mandou 12 homens tomarem pedras e construírem uma edificação do outro lado do Jordão, e aquele altar seria um memorial
para vós, e que quando os seus filhos perguntem no futuro: o que é isso, pai? O que é esse montão de pedra? O que é essas imagens aqui do lado do Jordão? Eles poderiam dizer aos seus filhos: filho, essa é a marca que nós temos com Deus, de que um dia Deus chamou um povo a conquistar uma terra prometida, e esse altar nos mostra que nós, para alcançarmos as promessas, o Senhor esteve disposto a abrir as águas do Jordão e nós passamos em seco. Esse seria um memorial, filhos. Nós temos um Deus que está disposto a fazer milagres extraordinários para que nós possamos alcançar promessas. Filho, o que esse altar representa é que não há nada difícil para Deus. Filho, isso quer dizer que onde Deus faz promessa, Deus cumpre promessa. Onde Deus solta a palavra, Deus cumpre a palavra. Onde Deus libera a bênção, Ele completa a bênção no nome de Jesus. Aleluia. Esse é o contexto onde, número 1, a arca, ela chega do outro lado. E o povo inteiro passou atrás desses homens e atravessaram ao outro lado. Os sacerdotes então eles pararam, levantaram 12 pedras em suas cabeças. Certo? Agora eles levantam um altar na ribeira do rio. Então nós estamos falando, diga comigo, de um altar. Agora eu quero mostrar para vocês no versículo 9, se nós podemos ter aberto. Aqui diz: levantou Josué. Que diz aí? Antes dos 12, que diz aí? Também 12 pedras no meio do Jordão. Então nós podemos interpretar que esse também diz, é alguém que está fazendo a mesma coisa outra vez. É o mesmo de novo. Porém, nós estamos falando então de 2 altares, não somente de um. Nós estamos falando do altar que levantaram aqueles 12 homens na ribeira do rio. E nós estamos falando de um altar que Josué, de forma pessoal, estava levantando. E preste atenção no versículo 9 que ele está dizendo: que levantou também 12 pedras aonde? No meio do Jordão. Agora preste atenção, se nós vemos esses 2 altares, o primeiro, diga comigo, era um memorial. Agora eu gostaria de te perguntar algo. Se hoje um rio ele se divide em 2, você levanta um altar de pedra no meio dele, você deveria saber, e eu também, que se você hoje pegar um avião e viajar com escala ou sem escala, não importa muito esses detalhes, mas você for hoje e fizer uma viagem e ir lá no Rio Jordão, na atualidade, muitas pessoas se batizam ali naquele lugar, se tornou um lugar, um ponto turístico, onde muitas pessoas vão ali para encontro, no lugar onde Jesus mesmo se batizou. Mas se você for naquele lugar, você vai ver uma realidade: as águas do Jordão não continuam separadas. A Bíblia diz que quando o povo terminou de atravessar, as águas voltaram a se juntar e o rio continuou correndo como toda a vida. Então me chama a atenção porque Josué levanta um altar que minutos depois ele ia ser coberto de água. Nós temos então um altar que era para que todo mundo visse, era para que todo mundo perguntasse, era para que os filhos pudessem ver, era quem passasse andando pudesse perguntar. Era um altar público, memorial para sempre, era algo que todo mundo precisava ver. Mas Josué levantou um altar que ninguém ia ver, ninguém ia falar, ninguém ia saber, e quem passasse correndo, quem passasse andando, até quem mergulhasse no rio não ia saber desse altar. Tanto assim que as águas do Jordão, se você for hoje lá e você afundar a tua mão 20 centímetros, você já não vê a palma da tua mão, porque é uma água muito escura, é uma água com lodo, é uma água verdosa, é uma água estranha, é uma água que você não consegue, não é que nem as praias brasileiras, que se você for em alguns lugares, você está com a água no pescoço e consegue ver os teus pés. A água do Jordão, ao contrário, é uma água suja, uma água revoltosa, estranha, grossa, uma água suja. Então me surge essa pergunta: nós temos um altar público e nós temos agora um altar privado, um altar secreto, um altar que ninguém ia ver. Esse altar ninguém ia aplaudir, esse altar ninguém ia perguntar nada, esse altar ninguém ia saber. Era um altar entre Deus e Josué. Sabe, era um altar, amados, que tinha uma finalidade, que talvez se você perguntasse pelo primeiro, está claro. Você ia falar: bom, primeiro altar, memorial. Primeiro altar são as marcas com Deus.
O primeiro altar são as coisas que nós vemos. Por exemplo, eu posso te dizer algo: existem altares que são públicos. E quando você pergunta para os seus pastores, talvez vocês vão fazer memória e vão olhar para trás: pastor, qual é essa marca na sua vida? E as pessoas vão dizer: não, nós lembramos. Talvez os pastores passaram um momento de saúde, nós nos unimos, nós oramos, vimos o milagre, a resposta de Deus. E talvez até as crianças tenham conhecimento de marcas públicas que nós conseguimos ver aqui desde cima, um altar onde todos conseguem ver aquilo que são um memorial, marcas com Deus. Se eu olhar para trás, eu posso te falar de diversas experiências onde eu vi uma marca com Deus que os meus pais mostraram de forma pública. A conquista do nosso primeiro espaço físico, onde nós conseguimos alugar, era impossível. Nós estávamos em um país longe, era uma situação muito contrária. Nós fomos naquele lugar, levantamos as nossas mãos, oramos. No dia seguinte, o dono abriu as portas e nós falamos: uau, esses são os altares públicos. Quando qualquer pessoa perguntar para a gente: como vocês entraram aqui? Nós podemos falar: foi através desse altar. E como você, na nossa igreja nós temos pessoas: como você conseguiu ter filhos? Foi através do altar. E como você prosperou? Foi através do altar. Como você conseguiu crescer na vida? Foi através do altar. Esses são os altares que nós podemos dizer que é o altar público. É o que qualquer pessoa perguntar, nós podemos dar o testemunho de que Deus fez um milagre em nossas vidas. E eu tenho certeza que se eu olhar um pouco para a tua vida, eu vou encontrar grandes coisas que o Senhor tem feito. São esses altares onde nós nos unimos, nós ofertamos juntos. A última vez eu acho que não tínhamos os ar-condicionados. Essas são marcas, são conquistas públicas. Coisas que nós que visitamos ou passamos por fora, nós podemos ver um respaldo evidente de Deus. Com esses homens não é diferente. Qualquer pessoa que passasse, eles diriam: uau, o Jordão se abriu. Sabe, existem coisas que os homens eles vão ver, as pessoas vão aplaudir, as pessoas vão reconhecer. Muitas vezes os homens eles vão agradecer. Mas o propósito do segundo altar, a Bíblia ela não é específica. A Bíblia ela não entra de forma explícita do propósito do segundo altar. Porque foi um altar levantado no meio do Jordão, que estava momentaneamente com as suas águas divididas, mas logo logo as águas cobririam aquele altar. E esse altar, a partir daqui para frente, seria um altar escondido, um altar secreto, um altar que ninguém ia ver, um altar que ninguém sequer ia saber se não estivesse relatado na Bíblia. Sabe, amados, o altar de Josué, ele vem nos deixar alguns ensinamentos. Esse altar que ele faz no pessoal, sabe o que ele vem nos ensinar? É que Josué, a primeira medida que ele toma, quando ele se sente livre de decidir, é levantar um altar ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia ela mostra que todo o tempo, no capítulo 1, versículo 1, como começa a história de Josué? Josué, filho de Num, servo de Moisés. Nós vemos então que a história de Josué foi estar a serviço de de Moisés, quando ele estava avançando, acreditando nas promessas de Deus. Então, servindo a Moisés, nós vamos encontrar diversos momentos onde o Senhor chamava Moisés a ter encontros privados com Deus, encontros íntimos com o Senhor. Cada momento que o povo enfrentava um desafio, Moisés tinha que subir a montanha. De fato, se você estudar a história de Josué, uma das suas poucas funções era andar com os materiais que se chamavam uma tenda de reunião. Ele andava com madeira, corda, com pedaços de gênero, pano, de telas para fazer uma tenda de reunião, onde Moisés ele subia a montanha, ele se encontrava com Deus em oportunidades. Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante da presença do Senhor, e Josué ele ficava na porta daquela tenda de reunião. Em alguns momentos Deus ele falava que ninguém pise o monte, ninguém suba a montanha, mas Josué ele era um privilegiado, porque Josué ele era servo de Moisés. Então, enquanto Deus estava se revelando a Moisés, falando com Moisés, entregando palavras que ia trazer liberdade a toda uma nação, Josué ele estava na porta, posicionado.
Agora, qual é a bênção? Qual é o segredo? Porque eu tenho aprendido algo na vida, que o que as pessoas não te ensinam, você pode aprender por meio da observação. Talvez você vai te falar: filho, assim não se fazem as coisas. Filho, não é a forma de conduzir o teu casamento. Filho, não é o jeito de você falar com a tua esposa. Talvez você não teve alguém que te ensinou, mas pela observação, nós podemos ver, por exemplo, o livro de Hebreus fala assim, que a palavra do Senhor diz assim: eu vi os seus caminhos e tomei para mim conselho. Mas o contexto era que ele estava olhando a decadência de uma nação. O que não te ensinaram, você pode observar. Então, somente você avaliar um pouco a história de famílias que não funcionam, de casamentos que não funcionam. A observação, ela é um princípio poderoso. Agora, o que eu quero te dizer com isso é que algo Josué quis ensinar levantando essas 12 pedras no meio do Jordão. Sabe por quê? Eu creio que chegaram momentos onde Josué ele estava subindo a montanha com a mochilinha no ombro, com as madeiras debaixo do braço, as cordas enroladas talvez no corpo, subindo, se esforçando em subir uma montanha. E ele se colocava nas portas do templo. E sabe uma coisa que ele começou a ver? E no nome de Jesus eu creio que o Senhor vai falar com alguém com o que eu vou dizer agora. Ele se levantava e ele via a nação muitas vezes com fome, muitas vezes em conflito, muitas vezes em reclamações, muitas vezes sem respostas. E Josué começou a observar que cada vez que Deus chamava Moisés ao encontro, ele via um Moisés que muitas vezes subia a montanha com medo. Muitas vezes ele subia com perguntas. Muitas vezes ele subia desanimado. Muitas vezes ele falou: Senhor, esse é o teu povo, eu estou cansado de servir esse povo. Mas sabe qual é o segredo espiritual que o altar esconde? Que talvez você hoje precisava escutar. É que Josué ele ia subindo, e talvez ele via Moisés subindo assim: o que eu vou fazer? O que eu vou dar para esse povo? O que eu vou dizer a essa nação? O que eu posso responder? Às vezes os homens perguntavam: Moisés, para isso você tirou a gente do Egito? Para morrer de fome no deserto? E Moisés subia aos encontros com Deus. Eu tento me transportar um minuto ao contexto dessa história. Moisés subindo com a cabeça baixa, perguntando, cheio de dúvidas, cheio de problemas. E Josué do lado subindo e vendo a atitude física de Moisés. Eu não sei se você já viu alguém que não está bem no seu ânimo, no seu coração, cabeça cheia, sabe? Mas algo Josué começou a aprender, que Moisés ele subia a montanha com medo, mas descia com coragem. Ele entrava no encontro com Deus com perguntas e saía com respostas. Ele entrava fraco e saía forte. Ele entrava, amados, pressionado, mas agora ele saía confiante. Eu imagino a cena: Josué parado assim de pé na porta da tenda, vê alguém olhando para o chão, mas quando saía com a cabeça erguida. Sabe, o segredo espiritual do altar, essas tendas de reunião, esses altares com o Senhor, ele estava mostrando que, amados, muitas vezes Moisés ele entrou na presença de Deus confundido, porém ele saía da presença de Deus com uma palavra que direcionaria a sua vida. Moisés ele entrava fraco e saía forte, ele entrava mal e saía bem. Sabe o que isso nos quer dizer? Que algo Josué entendeu. Josué ele entendeu um conceito: quando eu não tenho respostas, eu devo ir à presença de Deus. Quando eu não sei o que fazer, eu devo ir à presença de Deus. Quando eu estiver fraco, eu devo ir na presença de Deus. Quando eu estiver mal, eu devo ir à presença de Deus. Porque talvez hoje você entrou neste lugar com perguntas, porém o Senhor vai fazer você sair com respostas. Você pode ter entrado fraco, porém você sairá com novas forças. Talvez você entrou confundido, porém você sairá daqui com esclarecimento. Talvez hoje eu não sei como você entrou, mas Josué ele estava na porta. E talvez se você colocasse uma câmera ali na porta e você gravasse o rosto de cada pessoa que entrou nesse culto, e você gravasse eles quando saírem, talvez você entrou aqui fazendo contas, talvez você entrou aqui preocupado, talvez você entrou aqui com a tua cabeça dando volta em vários problemas. Mas eu tenho certeza que quando você sair deste lugar, você vai entender que hoje você tem um segredo, uma estratégia, uma ferramenta
ferramenta que quando nada tiver resposta, levante um altar. Quando você não tiver solução, levante um altar. Quando você não tiver saída, a tua resposta está na presença do Senhor. Josué, ele estava ali na porta do altar e ele entendeu que um encontro com Deus é tudo o que nós precisamos. Sabe, um encontro com Deus era tudo o que nós precisamos. Sabe, eu creio que o encontro com Deus foi o que transformou a vida de Moisés. Porque a história de Moisés, ela se separa em 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos, ele cresceu acreditando ser quem não era. Neto do faraó, estudando no Egito, se formando na educação secular daquele tempo. Mas um dia a palavra do Senhor diz que ele se levanta em zelo por um dos seus irmãos. Ele mata um egípcio. E daí para frente ele foge ao deserto, onde ele conhece Jetro, o seu sogro. E ele passa 40 anos descobrindo quem realmente ele era. 40 anos de muita frustração, 40 anos dando volta no deserto, cuidando das ovelhas do sogro dele, 40 anos, talvez alguns diriam perdendo tempo. Mas chegou um momento em Êxodo 3, onde ele tem um encontro com Deus, e a partir de agora começa a história de quem Deus sempre sonhou que Moisés deveria ser. Então Moisés, ele passa 40 anos acreditando ser quem ele não era, 40 anos descobrindo quem realmente era, e só 40 anos tentando viver quem Deus chamou ele para ser. Mas nós vemos um contraste de que um encontro com Deus, um momento onde ele vai ao secreto do Senhor, e ele vê aquela sarça que ela queimava, porém ela não se consumia, e ele escuta daquela planta, daquela árvore chamar o nome dele, Moisés, Moisés, e ele responde, Senhor, eis-me aqui. A partir daquele encontro, a vida de Moisés nunca mais foi igual. Eu quero declarar no nome de Jesus que o que você precisa nesta noite não é um novo trabalho, você não precisa de dinheiro, você não precisa de novas oportunidades, você precisa de um encontro com Deus. O que nós precisamos é entrar na presença de Deus, porque Moisés, ele era alguém confundido, ele era alguém que não sabia quem ele era, mas quando ele entra na presença de Deus, um encontro com Deus pode despertar o propósito da tua vida. Talvez você diz, pastor, eu não sei para que eu nasci, pastor, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Amados, o que você precisa é um encontro com a presença de Deus, porque um encontro com Deus vai te mostrar para que você nasceu, qual é o teu propósito de vida, qual é o significado da tua existência. Abraão, ele está vivendo durante toda a sua vida desorientado, vivendo, prosperando secularmente no mundo, porém um dia ele tem um encontro com a presença de Deus. E o Senhor chama ele a sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela. E um homem que, a Bíblia diz no livro de Isaías, que era um homem solitário, um homem que não era mais que um homem só. E Deus o chama para ser pai de multidões. Onde ele antes ele estava casado com uma mulher que não podia ter filhos. Uma condição onde talvez nós vemos um antes e um depois. Um casal solitário antes, mas depois do encontro com Deus, um casal que entendia de multiplicação. Sabe o que isso nos ensina? Que nós não precisamos de novas estratégias, nós não precisamos de novos sistemas, nós precisamos estar na presença de Deus, porque na presença de Deus, Abraão começou a ter resposta para a sua família, na presença de Deus, Abraão começou a ter a liderança necessária para uma nação, na presença de Deus, ele conseguiu formar novos encontros, que talvez nós perguntássemos, Senhor, como foi ser o pai da fé? Amados, não existe um segredo mágico, é que um encontro com Deus pode transformar aquele que não tinha nada, e que depois de um encontro com Deus, ele tem uma palavra que ativaria a bênção na sua vida. Por isso que nós precisamos hoje. Você quer uma família abençoada, você precisa de um encontro com Deus. Isaac, ele nunca seria o filho da promessa se ele não aprendesse em experiências em carne própria que o altar é o lugar onde as coisas começam a acontecer. Jacó, ele teve que entender que no altar era o lugar onde a sua vida seria transformada.
Tanto assim que no altar, Jacó, ele teve que transformar a sua maneira enganosa, a sua maneira de usurpar, mentir, de manipular as situações. Ele ali tem um encontro com Deus, e aquele que era somente um pobre mentiroso, hoje seria Jacó, ou agora transformado em Israel. Sabe, talvez nós não damos o preço de que um altar possa representar em nossas vidas, mas o altar é o que vai transformar as pessoas que talvez estamos aqui e ainda lutamos com coisas que precisamos deixar, que lutamos com coisas que precisamos mudar, que pecados que custam de abandonar. Jacó, ele teve que entender uma realidade. Em um certo momento em Peniel, um lugar que era um lugar de encontro cara a cara com Deus, ele vê então, e os olhos dele são abertos, ele vê uma escada, e ele vê anjos que sobem e descem, e ele diz: uau, eu estava em um lugar que certamente era a casa de Deus e porta do céu, e eu não sabia. Sabe o que nós precisamos? Nós não precisamos, amados, hoje, se você está hoje lutando com situações, procure um encontro real e genuíno com o Senhor. Se você hoje está lutando contra coisas que te afastam do Senhor, eu quero te dizer, você está em um lugar que é a casa de Deus e a porta do céu. Eu vou repetir isso. Você está num lugar de encontro com a presença de Deus. E se nós começamos a ver, existiram momentos que a nação completa disseram: uau, nós vamos morrer. Porém o Senhor, ele leva a esses homens a levantar uma e outra vez altares de adoração. Sabe, o encontro com a presença de Deus te dará vitória em suas guerras. Um encontro com Deus fez com que Ana, uma mulher que não podia ser mãe, em um momento específico ela estava no meio das cadeiras do templo, e ela estava tendo um encontro com a presença de Deus, e ela estava chorando, dizendo: Senhor, por que o Senhor não tem me dado filhos? Por que milagres não acontecem comigo? E o sacerdote toca o ombro dela e fala: não, é muito cedo para você estar bêbada. E ela disse: eu não estou bêbada, é que o meu coração está quebrado diante de Deus, eu preciso de um milagre. E ela foi no lugar onde ela sabia que os milagres acontecem. Eu não sei se você sabia, mas ela poderia ir ao médico, ela poderia ir reclamar com a vizinha, ela podia pedir conselho à sua família, mas ela entendeu um código, um segredo: milagres acontecem na presença de Deus. E ela sentada no meio das cadeiras, ela estava ali diante do Senhor: Senhor, faça um milagre, dê a minha cura, abra o céu sobre a minha vida. E o sacerdote então ele vai e solta a palavra: ei mulher, eu quero te dizer, essa tua fé é tremenda, você está entendendo o princípio, diante de Deus milagres podem acontecer, você está no lugar certo. E ele diz: daqui a um ano você terá um filho em seus braços. E quantas pessoas no Novo Testamento que eram pessoas comuns, pessoas com problemas como todo mundo, mulheres com fluxos de sangue, cegos que não podiam ver, mudos que estavam com a sua fala bloqueada, ouvidos que não podiam ouvir, coxos que não podiam caminhar, famílias que estavam destruídas, filhos que estavam mortos, casas que estavam totalmente divididas em seus contextos. Porém houve um momento que eles tiveram que ter uma experiência que mudou as suas vidas. Sabe, amados, a experiência que mudou 12 anos de sofrimento foi um encontro com Jesus. O que mudou uma cegueira de nascimento. Sabe, amados, nascer sem nunca ter visto uma cor, sem ter visto nada, e quando teus olhos se abrem, a primeira coisa que você vê é Jesus. Um dia um jovem lá da igreja falou: pastor, a minha maior dúvida não é nem sequer como foi a experiência de ser curado. Eu falei: mas qual é a tua dúvida? Eu falei: que toda uma vida, o que sonha um cego? O que pensa um cego? E nós começamos a conversar e dizer: uau, quais são as limitações de um cego? Um cego não pode correr, um cego não pode escolher muito bem para onde vai. Um deficiente visual, ele tem muitas limitações. Porém, amados, Jesus, ele foi alguém na vida daquele cego que veio restaurar sonhos,
veio restituir as limitações, veio trazer liberdade para alguém que não tinha liberdade nem de andar sozinho muitas vezes. E nós às vezes não temos um contexto muito óbvio e claro do que é realmente a bênção que nós temos em um encontro com a presença do Senhor. Mas sabe o que Josué ele também vem nos ensinar? É que os encontros com Deus não é algo somente público. E aqui vamos entrar na parte lixa, na parte chata. E muitos de nós deduzimos e resumimos a nossa vida espiritual ao que nós vivemos na igreja, o que publicamente fazemos juntos. Porém, o que realmente trouxe vitória na vida de Josué foi o altar que ninguém via. Eu costumo dizer que o que realmente vale é quando ninguém vê. O altar de Josué foi um segredo entre ele e Deus. Sabe, uma vez um pastor disse: sabe, Felipe, nós temos uma dívida com Deus. Eu falei: o quê? Que todos os homens mentem, as mulheres têm razão. Mas por que todos os homens mentem? Porque você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser crente, você pode ser o que for. Muitas vezes a tua esposa pergunta para você como você está, e você sempre vai responder que está bem, ainda quando não está. Muitas vezes a tua esposa pergunta: você almoçou? E você fala: não, tranquilo, amor. E você sabe que você saiu às 6 da manhã, já são 7 da noite e você ainda não comeu nada. Mas você faz isso para não preocupar. E eu descobri algo, que todo o sacrifício que nós fazemos por Deus, pela nossa família, quando nós calamos tendo a razão, isso ninguém vai aplaudir, ninguém reconhece, ninguém sabe. É algo entre você e Deus. Muitos de nós jovens, às vezes vamos dirigindo e às vezes você tem que desviar o teu olhar a coisas que vão te fazer pecar. Amados, aqui no altar ninguém vai te aplaudir por isso. Isso ninguém sabe, foi entre você e Deus. Mas eu quero te perguntar, pastor Roberto, quando nós estamos ali no trânsito e nós desviamos o nosso olhar, ninguém aplaude, ninguém sabe, mas conta ou não conta? Você tem que assinar um contrato e você sabe que tem sacanagem no contrato, que você vai pecar ao tomar aquele dinheiro. E você fala: bom, não vou fazer. Entre você e Deus, uma venda, uma atitude. Vamos a conceitos mais modernos: um like, uma conversa, uma resposta, um olhar. Muitas vezes ninguém vai saber que alguém tocou, talvez a tua mão com uma intenção errada, você percebeu, mas você teve a condição de falar: eu não vou cair. Sabe, amados, nós pensamos que altar é o que nós fazemos publicamente, porém Josué ele vem nos dar uma lição: altar também é o que ninguém vê. Sabe por quê? É fácil você ver eu aqui pregando, algum dia vocês vão me dar um abraço, falar: ó, pastor, que homem de Deus, que bênção e tal. Amados, isso não me define como homem de Deus. Sabia que o papagaio também sabe falar? Oratória, discurso se aprende. O que me faz ser ou não ser um homem de Deus? Sabe quem vai poder dar testemunho se eu sou um homem ou não de Deus? Sente tomar um cafezinho com a minha esposa. Não, esse homem ele prega bem, mas ele é um monstro em casa. Não funciona assim. Funciona quando as pessoas elas nos veem sem o microfone na mão. Existem pessoas que eu conheço que são bons músicos, porém maus empregados. Bons pastores, mas talvez os seus empresas são maus chefes. Dê uma lidinha aí em livro de Efésios, capítulo 1, 2, 3, vai falar da tua salvação, redenção e tudo mais. Mas o 4, 5 e 6 vai falar como ser um empregador, como ser esposo, como ser um empregado, como ser um trabalhador, como viver com os seus vizinhos. Às vezes faz bem ser discipulado pela palavra de Deus, porque são essas coisas que vão mostrar se realmente somos filhos de Deus. É lá fora, o nosso altar também é na nossa casa, no nosso carro, nos nossos tratos, nas nossas vendas, nos nossos contatos, nas nossas conversas. O livro de Efésios, inclusive, não é a minha pregação, mas eu deduzi em uma frase o livro de Efésios. O livro de Efésios, os primeiros capítulos te ensinam as bases da fé cristã. Basicamente está dizendo: organize a tua vida. Essas são as nossas bases. E o 4, 5 e 6 fala assim: agora sai lá fora e vai viver uma vida normal que glorifique a Deus. Como assim, pastor? Eu sou profeta do altar. Não. Somos profetas em nossas universidades,
Sabe, às vezes nós vivemos muitos milagres na igreja, mas os milagres também devem acontecer em nossos bairros. O testemunho da graça redentora de Deus deve também alcançar o mundo. E Josué, quando ele levanta aquelas pedras no meio do Jordão, algo que ninguém ia ver, isso está nos deixando essa tremenda lição, que Josué, ele estava levantando um altar secreto, nos dando evidência que o que sustenta as coisas públicas é o que nós vivemos no segredo. As coisas públicas são sustentadas pelo que vivemos em intimidade. Josué, ele está nos ensinando, e a história de Israel, os altares sempre estiveram presentes. Por exemplo, se você fizer um estudo breve da palavra, você vai encontrar o altar que levantou Abel e Caim. Os dois levantaram um altar, porém os seus altares estiveram marcados por um princípio, a obediência, aquilo que Deus queria receber. Onde Abel ofereceu daquilo que Deus queria receber, Caim ofereceu do que ele queria entregar. E você já conhece a história de que um altar sagradou o Senhor e do outro não. Nós vemos o altar, por exemplo, de Noé, que quando a chuva cessa, no alto do monte ele levanta um altar, basicamente dando honra ao Senhor, estabelecendo Deus como novamente o Deus da criação. Nós temos o altar de Abraão, onde ele levanta constantes altares pedindo direcionamento de Deus, nos ensinando que o altar também é um lugar de dependência do Senhor. Nós vamos ver o altar, por exemplo, de Moisés, que procurava respostas, Elias, que estava trazendo o respaldo de Deus e milagres, e muitos outros altares. E os altares, amados, eles são estabelecidos em um contexto específico, um só contexto. E nós vamos entender algo. Pastor Roberto, eu gostaria de resumir um pouquinho o que eu estou falando na seguinte frase: altar na Bíblia sempre esteve presente. Sabe o que isso quer dizer? Que os altares não são só nos dias bons. Altar é quando estamos bem. Altar é quando estamos mal. Altar é quando estamos sozinhos. Altar é quando estamos em grupo. Altar às vezes é quando ninguém vê. Altar às vezes é como hoje, quando estamos todos nós reunidos. Altares que às vezes vai ser você e tua casa, altares familiares. Porém o altar, ele sempre esteve presente. Sabe qual é a nossa fraqueza como seres humanos? Você liga para alguém e fala: irmão, por que você não está indo na igreja? Que nós não estamos passando um bom momento. E nós esquecemos que é exatamente nesse momento que nós devemos estar na presença de Deus. E nós temos outra variante desse comportamento, que são pessoas que só estão na igreja porque estão mal. Deus dá um milagre e você já não vê mais eles na igreja. E nós temos que lembrar que nós devemos honrar a Deus também quando estamos bem. Um amigo meu falou: Felipe, ele disse muitas pessoas que só são crentes porque são pobres. Mas por quê? Se fosse rico não estava na igreja. Eu falei: uau. Ele falou: eu sei que Deus muitas vezes freia as finanças de pessoas, porque sabe como se comportariam com dinheiro. Sabe, existem coisas que Deus não nos dá, porque Ele sabe exatamente o efeito que essas coisas vão ter nas nossas vidas. Como você seria hoje, participando de uma igreja maior, sendo mais observado, tendo um pouco mais de exposição, que a tua casa tivesse outro nível de estrutura, que teus filhos tivessem outra educação, que você comesse e vestisse diferente? Sabe, amados, queria te dizer, se você deseja esse estilo e padrão de vida, lembre-se que o que nós vivemos no oculto é o que realmente importa. Porque é exatamente isso que freia muitas coisas na nossa vida. Tem gente que com 2 aplausos, Deus perde o coração. Esse coração vai ser atraído pela fama, pelo dinheiro, pelo reconhecimento. Então eu sei que existem pessoas que poderiam ser tremendos homens de Deus e não são, porque Deus conhece o coração. Então o que é melhor, procurar o sucesso ou cuidar do coração? Porque cuidando do coração é no que Deus realmente Ele vê. Davi, ele nunca se preocupou em ser um grande líder, um grande pregador. Davi estudou para ser militar, porém ele dirigiu exércitos. Ele estudou para ser rei, porém ele foi rei de uma nação.
O que ele fez para ser um dos homens mais prósperos que essa terra pisou? Ele nunca estudou estratégias de guerra, ele nunca estudou finanças, ele nunca estudou marketing, liderança, nada. O que Davi tinha? Um coração conforme o coração de Deus. Você quer ser abençoado no que nos resta de 2024? Pare de correr atrás das coisas. E comece hoje, desde o mais íntimo do nosso coração, dizer: Senhor, o que realmente importa é onde meus olhos estão indo, onde o meu coração está se inclinando, o que eu estou perseguindo, o que tem ocupado lugar na minha cabeça, os pensamentos que têm influenciado as minhas decisões. Quando você menos esperar, você vai ouvir coisas assim como: tenho me agradado de ti, tenho visto o teu coração, conheço as tuas obras. Sabe, amados, hoje nós temos a oportunidade de, diante de Deus, entender que os altares, o segredo que os altares eles escondem é que não importa pelo que estejamos passando, o altar é algo que sempre deve estar acendido, aceso. O altar ele não deve se apagar, o fogo do altar deve arder de contínuo, constantemente. O fogo não pode se apagar. Pastor, eu perdi um bebê, que o fogo não se apague. Pastor, eu perdi um trabalho, que o fogo não se apague. Pastor, está custando avançar, meu negócio, meu empreendimento não está avançando, que o fogo não se apague. Pastor, eu estou passando por mudanças na minha família, na minha casa, que o fogo nunca se apague. Pastor, todo mundo me abandonou, estou sozinho, que o fogo não se apague. Muitos de nós pensamos que ser Josué, um grande conquistador, está em ser um bom guerreiro. Não, você está enganado. Porque Josué nunca foi um grande estrategista, porém sim, ele sempre foi um grande adorador. Eliseu, como outros sucessores, eles entenderam que o maior patrimônio que eles tinham. Eu quero te fazer uma pergunta: o que Moisés ensinou para Josué? Qual foi o maior ensino, o maior ensinamento, o maior patrimônio que foi transferido de Moisés a Josué? Algumas pessoas diriam: não, a oposição, o ministério, a autoridade, a liderança. Não. O maior ensinamento foi: Josué, todos os dias da minha vida, quando eu não tive respostas, eu fui na presença de Deus. Josué, o que fez milagres na minha vida foi a presença de Deus. Josué, eu só liderei esse povo pela graça e a misericórdia de Deus. Josué, eu sempre fui temeroso de Deus. Eu sempre fui alguém rendido diante de Deus. E Josué aprendendo. E chegou o dia que Josué assume a liderança. E o único ensinamento que estava no coração de Josué foi: daqui para frente, não importa nada do que eu enfrente, eu sempre estarei na presença de Deus. Ele fala: vocês eu não sei. Vós, a nação toda, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá vocês, eu não sei, eu e a minha casa permaneceremos todos os dias na presença do Senhor. O maior patrimônio, a maior posse que ele tinha foi uma vida de altar. Se você a um segundo pudesse ter uma conversa com Eliseu e você perguntasse: Eliseu, qual foi a tua verdadeira herança? 99% dos cristãos diriam: ei, a maior herança de Eliseu foi o manto de Elias, a dupla porção da unção de Elias, a unção dobrada de Elias. Ele ia falar: não, a minha maior herança foi que houve dias em que Elias queria perder a vida. Houve dias que Elias não sabia o que fazer, porém ele se escondeu numa caverna, em um lugar oculto, em uma montanha, e ali um encontro com Deus tirou todo o sentimento de morte e trouxe uma coragem para continuar vivendo.
Elias me ensinou que nos dias da perseguição, quando não havia saída, quando não havia resposta, quando quando Acabe, quando Jezabel estavam perseguindo a fé cristã, estabelecendo idolatria a espíritos de Baal, a espíritos de Azera, quando ele estava trazendo idolatria sobre a nação, e aí Eliseu, o que Elias fez? Levantou um altar. Eliseu sabia que na presença de Deus estão todas as respostas. Posso falar como pastor também com vocês? Sabe qual é o nosso problema em relação ao nosso legado e aos nossos filhos? É que nós queremos que os nossos filhos sigam o que nós falamos e não o que nós estamos fazendo. Josué, Eliseu, estude a história de Jonadab, Jeú. Eles não fizeram o que o líder estava falando, senão o que ele estava fazendo. Sabe o que nossos filhos vão viver amanhã? O que você está vivendo hoje. Filho, Deus é o primeiro para nós. Filho, nós amamos ao Senhor. Aí domingo que vem tem churrasco. Pai, nós vamos na igreja? Não, nós já fomos semana passada. O teu filho está aprendendo uma mensagem. Deus não é tão importante como meu pai diz ser. E como não é importante para ele, amanhã não vai ser importante para mim. Ele está entendendo uma mensagem. O trabalho é mais importante que Deus. Quando ele tiver um trabalho, Deus não vai ser a primeira prioridade dele. Ai, pastor, vamos voltar para o que você estava pregando. Sabe, existem coisas, e quando os teus filhos olharem para trás, eles vão falar: houve um dia que a minha família não tinha nem o que comer. E o que eles fizeram? Nós buscamos ao Senhor. E o que aconteceu? Deus fez milagres. E agora o que está acontecendo? Eu também estou passando por problemas, mas eu sei o que fazer. Não estou perdido. Eu sei que se eu buscar ao Senhor, Deus fará milagres. Porque não é o que falamos, é o que fazemos. Sabe, as nossas crianças, elas vão ser um reflexo das nossas disciplinas espirituais. Você quer filhos que orem? Não diga a ele que ele deve orar. Mostre a ele como orar. O discipulado real de Josué não foi falando para ele o que ele devia fazer. Era: Josué, vem comigo. Eu imagino Josué olhando e falando: que parada é essa? A montanha está pegando fogo. Olha o trovão, fumaça, relâmpago. O que é isso? Eu imagino Josué, ele não entendendo nada, mas ele falando: é Deus. E de repente Josué descendo firme, seu rosto brilhando. Josué, ele estava aprendendo o que ninguém estava ensinando. Ele estava dizendo: uau, Moisés entrou tão fraco, está descendo tão forte. Sabe, amada igreja, o altar de Deus sempre será o lugar onde seremos fortalecidos. Talvez você hoje está aqui e você diz: pastor, esse altar pessoal, será que o benefício é somente pessoal? Nunca. O nosso altar pessoal é o que vai sustentar todas as coisas públicas. Tudo que Moisés, Josué e todos os patriarcas viveram foi por causa de uma vida pessoal de encontros com Deus. Isso diz que encontro com Deus não pode ser terceirizado. É uma bênção que Deus fale as nossas vidas através dos nossos pastores. Mas Deus continua falando segunda. Deus ainda se revela terça, quarta, quinta, sexta. Você não precisa esperar até o domingo que vem para que Deus fale algo com a tua vida. Sabe, o Jordão, uma vez que cobriu aquelas pedras, ninguém ia saber. Sabe, existem coisas que ninguém vai aplaudir. Semana passada a igreja estava chovendo e tudo mais, e um vendaval lá no Chile. Alguém falou: pastor, parece que alguma coisa se mexeu ali no teto. Meu Deus, o que aconteceu? A gente foi na igreja e estava caindo água dentro da igreja. Liguei para um irmão: Jorge, tudo bem? Ele falou: não, estou mal, sem dinheiro, a casa está ruim, está tudo ruim, estou sem trabalho. Vamos lá na igreja?
Falou, o que aconteceu? A gente tem que subir lá no teto, mais ou menos igual de alto que aqui. Falou, vamos. Passamos toda uma tarde. Subimos no teto, tentamos fechar a corredeira, nos molhamos, passamos frio. Sabe, ninguém aplaudiu esse irmão Jorge. Ninguém viu eu lá naquele teto. Mas eu descobri que isso para Deus conta. Coisas que ninguém vê. Que ninguém vai falar, que ninguém vai... Nossa, olha o pastor lá em cima, que legal. Mas para Deus conta, Deus vê. E o que nós estamos fazendo em secreto está estabelecendo cada dia reuniões cheias da presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno lá na nossa igreja. Nós não sabemos o que está acontecendo, que todas as reuniões estão enchendo, todas as reuniões estão com um nível de presença tão poderoso. E nós falamos, o que está acontecendo? É que nós estamos começando hoje a viver um altar secreto. Então quando nós nos reunimos, a aprovação de Deus está sendo evidente. Aí você fala, os apóstolos. Não, todo mundo. Diz o irmão, falou, pastor, eu cheguei na igreja, eu queria te contar. Eu vinha para os cultos com a caixa de cigarro no bolso. Eu vinha lutando. Seus olhos se encheram de lágrimas e falou, mas hoje eu quero mudar de vida. E na semana seguinte nós realizamos os nossos batismos. E ele se batizou. E ele falou, pastor, eu fui liberto de toda a minha juventude, eu fumei. Toda a minha juventude. E já fazem meses que eu não coloco um cigarro na boca. E eu falei, uau, isso é um altar, é um sacrifício a Deus. Então quando eu me junto com meu irmão, ele pode não ter os títulos, o reconhecimento, a estatura espiritual, mas nós temos um coração em comum, nós queremos agradar a Deus. Então Deus vem no lugar e ele fala, era isso que eu queria encontrar. Mas e as músicas? É um reflexo da nossa adoração. Nós dizemos que música não 100% é adoração. Nós adoramos por meio da música. Adoração é o que nós vivemos além da música. A adoração, ela se torna mais que letras, é um estilo de vida. E o que nós começamos vivendo no íntimo de Deus vai estabelecer benefícios que você nem imagina. Por exemplo, a Bíblia ela conta no 2 de Reis 5 que Naamã, ele estava cheio de lepra. Um capitão assírio, perdão a minha expressão, mas era um homem de guerra, um general de guerra, um homem respeitado diante do povo. E o seu corpo foi cheio de lepra. E a Bíblia diz que ele procura o profeta e ele diz, estou enfermo. E eu sei que aquele homem ele tem uma unção de cura. E ele manda trazer o profeta. E o profeta fala para ele assim, mergulha 7 vezes no Jordão. Talvez alguns de nós diríamos, o Jordão é sujo, o Jordão fede, o Jordão é estranho. E ele também se ofendeu, ele falou, em Damasco, nossa terra, tem rios 7 vezes melhor que isso aqui. Eu vou deitar nessa água suja? E o profeta fala assim, 7 vezes e serás curado. Ele mergulha 7 vezes, levanta e foi curado. Eu me pergunto, por que o Jordão? O que tinha no Jordão? O que estava escondido no Jordão? Que a gente fala, mergulha no Jordão que vai acontecer algo na tua vida. Eu quero te perguntar, o que Josué levantou no Jordão? Quando as águas cobrem, o altar ficou escondido. Quando Naamã mergulha no Jordão, ele estava mergulhando em um lugar que tinha um altar. Sabe, existem lugares que fisicamente você não explica. Nós estamos num bairro em Santiago que a gente não explica como as pessoas chegam na nossa igreja. Não é o melhor lugar, não é o mais acessível, mas é que ali existe um altar e quem entra no altar é curado. O que ninguém vê ali está acontecendo uma cultura de adoração a Deus. Então eu gostaria de te dizer, esse lindo ministério, o que ele representa nessa cidade? Esse altar se constrói quando ninguém vê. Então hoje estamos nessa reunião pública,
Mas o que nós vivemos em intimidade faz com que cada pessoa que entre por aquelas portas encontre transformação às suas vidas. Segunda de Reis 6, inclusive a palavra de Deus diz que eles disseram: ei, o lugar onde estamos é estreito, está complicado, está difícil, vamos ampliar as nossas terras, vamos crescer. E a palavra do Senhor diz que o profeta Eliseu, ele fala assim. E a Bíblia diz que uns servos foram cortar árvores, formar as novas estacas, lenha e tudo mais, e um machado cai no Rio Jordão. Sabe o que acontece com esse machado? Ele começa a flutuar, mostrando o sobrenatural que existia naquele ambiente. Para todo mundo era só um rio. No mundo espiritual ali era um lugar que era marcado por um altar de adoração. Sabe, vamos falar de uma forma simples. Esse lugar é só mais um prédio. O que faz ele diferente? É que nós temos aqui um altar sendo levantado. As pessoas podem entrar na casa do lado e ninguém vai ser curado. Pode entrar no prédio da papelaria, o mercado que está mais para frente, as pessoas podem ir na padaria que está lá atrás. Prédios são só prédios. O que torna esses metros quadrados diferentes? Que um machado se perde e um machado é restituído. Que torna esse lugar um lugar que tudo aquilo que você tem perdido na tua vida, tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que se tornou uma desesperança, tudo aquilo que se tornou uma preocupação, o que torna esse lugar um lugar que te diz: tudo o que você perdeu você vai recuperar, a tua família será restaurada, tuas finanças serão restauradas, os teus filhos serão restaurados, a tua saúde será restaurada. É que esse não é somente um prédio, esse não é somente uns metros quadrados e um quarteirão, este é um lugar que aonde ninguém vê, nós estamos levantando um altar ao Senhor, e pessoa que entrar aqui será curado de lepra, pessoa que entrar aqui recuperará aquilo que perdeu, pessoa que entrar aqui será restaurado em sua vida, porque este lugar está sendo levantado como um altar ao Senhor, um altar de adoração, de pessoas que talvez chegaram aqui sem forças, porém levantam o seu altar ao Senhor, pessoas que chegaram sem dinheiro, porém estão dizendo: Deus, eu continuo acreditando nas tuas promessas, e levantamos um altar ao Senhor. Pessoas que talvez o seu casamento não está bem, porém estão dizendo: Deus, nos dias bons, nos dias maus, eu levanto o meu altar ao Senhor. E esse ambiente gera um ambiente de milagres, ambiente de restauração, ambiente de transformação. Por isso que hoje eu quero te dizer: este não é outro lugar senão o altar do Senhor, onde a tua vida pode ser transformada, milagres podem acontecer, porque a presença de Deus está neste lugar, e tudo que nós precisamos é um encontro com Deus, porque um encontro com Deus pode transformar a tua vida, um encontro com Deus pode transformar a tua casa, um encontro com Deus pode transformar a tua família, um encontro com Deus pode mudar a tua saúde, um encontro com Deus pode mudar as situações da tua casa, um encontro com Deus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Eu quero, em conclusão, 2 de Reis 2, a Bíblia diz que o profeta Elias, em um momento específico, a palavra de Deus diz que também o Jordão ele seria dividido e as águas seriam separadas. E a palavra de Deus diz que Elias e Eliseu, eles estavam juntos. Elias, ele tira o manto de cima dele e ele bate com aquele pano as águas. O manto cai sobre Eliseu e Eliseu bate com o manto nas águas. E a Bíblia diz que a água do Jordão mais uma vez se abre. Sabe, mas eu imagino as águas se abrindo, e nós não temos evidência se aqueles homens viram o altar de Josué. Nós não sabemos em que lugar do extenso do rio as águas se abriram. Mas você já pensou aquele manto bater as águas, e quando se abrem, Eliseu olhar e falar: e essas pedras? Isso é um altar? E aí quando você junta o manto com o altar,
a unção dupla, dobrada, o legado de ensinos, o altar de adoração, a unção profética. Eliseu conseguiu, através desses elementos, 2 vezes mais conquistas e vitórias que Elias. Se eu não me engano, Elias ele venceu mais de 17 conflitos. Eliseu foi o dobro. Então eu me pergunto hoje, será que se trata só de manto, de unção, de milagre, 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 libertação, libertação, libertação? O que se trata realmente? O que nós estamos fazendo aqui, senão levantando um altar ao Senhor? Nós temos que entender que se a presença de Deus ela vem, os milagres acontecem. Se a presença de Deus vem, o inferno começa a fugir. Se a presença de Deus vem, assim como na casa de Obed-Edom, enquanto a arca do pacto estava na casa de Obed-Edom, a presença de Deus abençoou e prosperou toda a casa de Obed-Edom, os recursos, as finanças, a prosperidade. Sabe, amada igreja, nós estamos neste lugar para uma só finalidade: dizer: Senhor, nós queremos ser anfitriões da Tua presença, porque se a Tua presença está neste lugar, a minha vida não será a mesma. Se a Tua presença está neste lugar, a minha vida não será igual. Se a Tua presença está no nosso meio, nossa vida será transformada. Eu quero concluir a minha palavra hoje, a palavra de Deus nessa noite, te deixando hoje que nós hoje estamos levantando um altar público. Nos altares públicos, fogo pode cair do céu. Eu vou repetir isso. Em um altar público, 1 de Reis 17:18 mostra que fogo pode cair do céu. Então essa noite não é uma noite normal. Porém nós não vamos nos centrar só no que pode acontecer aqui, porque hoje uma unção pode tomar os meus amigos aqui no teclado, no violão, e o fogo vai cair. Só que hoje nós queremos te levar hoje a uma consciência de que essa mesma unção, eu quero profetizar isso no nome de Jesus, que o que vivemos na igreja, viveremos em nossas casas. Pastor, a última vez que eu fui cheio do Espírito Santo foi naquele culto que a pastora pregou. Eu vim aqui, oraram por mim. Eu não quero desprezar a igreja, mas eu quero dizer que a partir de agora também você vai dizer: pastora, a última vez que eu fui cheia do Espírito Santo, eu estava lavando louça, eu estava na minha casa, o Espírito de Deus tomou a sala da minha casa, o meu apartamento foi tomado pela glória de Deus. Eu não vivo a minha vida só pelo que eu vivo na igreja, ainda que ela é muito importante. Hoje eu dirijo cheio da presença, eu trabalho cheio da presença, eu estudo cheio da presença, eu limpo a minha casa cheio da presença, eu posso até tomar banho ser cheio da presença, porque hoje nós queremos profetizar que a glória de Deus, o que acontece nos templos, acontecerá nas casas. Eu quero declarar no nome de Jesus que Deus te dará uma unção para orar por enfermos, e dentro da tua casa também sejam curados, que os seus vizinhos sejam curados, que os seus trabalhadores sejam curados, que os seus clientes sejam curados. No nome de Jesus, o que vivemos no altar começará a ser levantado em todo lugar onde o Senhor te envie. Altar não é só público, altar também é privado, altar é oculto, altar é secreto, altar é quando ninguém vê, altar é quando as tuas lágrimas tocam inclusive as bochechas do teu rosto, lágrimas que tocam o chão, em lugares onde ninguém vê, coisas que você deixa de fazer, palavras que você deixa de dizer, lugares que você deixa de ir. Isso também é altar, isso também é adoração, isso também traz a glória de Deus, isso também traz unção sobre a tua vida. Quando você está na tua cama sem vontade de fazer nada, e aí, assim como Eliseu, levante-se, porque longo caminho te resta. Existem dias que você não tem vontade de fazer nada, porém quando você se levanta, isso também é altar, isso também é adoração, e isso constitui a glória de Deus sobre a tua vida. Eu não sei a quem eu vim falar neste lugar, mas eu não vim te pregar um bonito discurso, eu não vim falar com persuasão humana, eu venho falar sobre um Deus, um Deus que quer ser adorado em todo momento, um Deus que quer passar mais tempo contigo, um tempo que requer mais da tua atenção, um Deus que quer acessar lugares da tua vida, que hoje você pode dizer: Senhor, entra em todo lugar, entra hoje
hoje nos meus pensamentos, entra hoje nas minhas palavras, muda quem eu sou, e não importa como eu cheguei, assim como nessa porta hoje, eu declaro que eu entrei de uma maneira e sairei de outra, assim como Moisés subia a montanha com perguntas e descia com respostas, hoje eu entrei neste lugar com perguntas, porém eu sairei debaixo de uma palavra. Talvez você entrou neste lugar doente, e eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida. Talvez você entrou fraco, e você sairá forte no nome de Jesus, porque este é o lugar da presença de Deus, é o altar do Senhor, o lugar onde milagres acontecem, o lugar onde famílias são restauradas, o lugar onde a vista volta ao cego, ou o lugar onde histórias são transformadas. Se eu fosse você, eu fechava os meus olhos, eu levantava as minhas mãos e diria: Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Que andramacia, Deus, se derrama sobre a minha vida, se derrama sobre a minha casa. Pai, eu preciso de um encontro contigo. Talvez eu cheguei fraco, porém, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, talvez eu entrei neste lugar confundido, talvez eu cheguei neste lugar com pensamentos tocando a minha cabeça, mas hoje eu declaro: Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Meu coração tem fome de ti, eu tenho sede da tua presença. Senhor, eu me reconheço falho, me reconheço pequeno, me reconheço, Senhor, Pai, muitas vezes inútil para ti, mas hoje eu preciso da tua presença, Deus. Senhor, vem sobre este lugar, Senhor. Senhor, nós declaramos, nós precisamos de um encontro contigo, Pai. Não importa como você chegou neste lugar, te diz o Senhor. Hoje, no nome de Jesus, algo começa a ser tocado dentro de ti. Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é tudo o que eu preciso, Senhor. Hoje neste lugar eu não preciso falar bonito, não preciso gritar mais forte, não precisamos de nada que este mundo pode oferecer. Só queremos a tua presença, Senhor, não te pedimos nada mais. Se você puder dizer a Senhor: Pai, eu quero somente a tua presença. Senhor, eu não venho hoje te pedir nada. Vamos, levante a sua voz, levante a tua oração. Existem pessoas que chegaram neste lugar, que hoje estão dizendo: Deus, hoje foi a última vez que eu caí nesse vício, foi a última vez que eu te ofendi, foi a última vez que eu pequei diante de ti nessa área. Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos. Algo o Senhor está fazendo nesta noite. A presença de Deus está enchendo este lugar. Hoje milagres começam a acontecer na tua saúde. Respostas de Deus começam a vir dentro da tua família. Vamos juntos, subamos a nossa adoração a Deus, porque se adoramos Ele vem, porque se clamamos Ele responde, porque se buscamos acharemos, se batemos a porta Ele abrirá. Sim, Senhor, se derrame neste lugar hoje, Pai, é o que nós te pedimos. Vamos, peça ao Senhor: Pai, eu quero um encontro contigo. Senhor, eu quero te conhecer ainda mais. Eu
não quero viver somente mais um encontro, outra reunião. Eu não quero crer naquilo que eu ouvi de outras pessoas contando. Eu quero hoje uma experiência contigo. Enche a minha vida, enche o meu coração, transforma a minha casa. Oh Senhor, eu te peço hoje um encontro com a tua presença. Oh, tua presença é o que eu mais quero, Senhor, neste lugar. Você precisa tomar um passo de fé, uma atitude, que hoje diga ao Senhor: Pai, eu creio hoje, que no nome de Jesus, a Tua presença é tudo o que eu preciso. Ei, rabababacias. Que Pai, não há nada mais que eu queira senão hoje estar na Tua presença, porque a Tua presença trará transformação à minha vida, trará novas forças, trará restauração à minha família, cura à minha saúde, transformação à minha casa. Oh, eu não sei como você chegou neste lugar, mas se você é essa pessoa que está dizendo: Deus, hoje eu quero levantar um altar a Ti, declarando que o encontro com Deus é tudo o que eu preciso. Oh, sinto uma unção de Deus neste lugar. Se você é essa pessoa, eu quero declarar no nome de Jesus e te desafiar que este lugar aqui na frente, profeticamente hoje, representa o altar de Deus. Ei, eu quero te convidar, se você está aí na tua cadeira e algo está queimando no teu corpo, e você está dizendo: uau, Deus está me chamando a um encontro. É como se Deus estivesse chamando o meu nome, me dizendo: Carlos, oh, Beatriz, ei, Ana. Oh, é como se Deus estivesse chamando o teu nome, e algo está queimando dentro de ti. Eu quero te convidar a você sair do teu lugar e que você possa vir aqui na frente. Nós vamos adorar ao Senhor em representação ao sacrifício sobre o altar, e nós declaramos que nesta noite a glória de Deus desce sobre esta casa. Oh, a presença de Deus enche este lugar. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar, levante a sua adoração a Deus. Hoje não é o culto onde alguém coloca a mão na tua cabeça, onde você recebe uma unção transferida, onde alguém coloca a mão na tua cabeça e você recebe a libertação sobre a tua vida. Hoje é um culto onde você se derrama no altar, dizendo: Senhor, este é o meu sacrifício, declarando que no meio da minha incredulidade, hoje eu decido crer
que no meio da minha obediência hoje eu decido obedecer ao Senhor, que no meio das minhas limitações eu decido ir além e crer que o Senhor fará um milagre na minha vida. Minha vida é um sacrifício, minha obediência é um sacrifício, a minha fé, ela é um sacrifício. Hoje eu me derramo diante de Ti, Deus. Vamos, fale com Deus, fale com Deus. Eu sei que a presença do Senhor está tocando a tua vida. Vamos adorar juntos, vamos adorar juntos. Algo Deus está fazendo nesta noite, que eu creio que vidas são transformadas, famílias são mudadas, algo está acontecendo. Vamos, adoremos ao Senhor. Você que está na porta, você que está nos corredores, você que está nas suas cadeiras, você que está conectado por internet, você que é um líder, você que é um pastor, todos juntos hoje somos parte do mesmo altar. Vamos, Senhor, derrama a tua glória. Está enchendo este lugar agora. Tua presença está enchendo este lugar nesta noite, no nome de Jesus. Vamos, deseje com todas as tuas forças. Diga: Senhor, é o que eu mais quero. Com todas as minhas forças eu quero um encontro com a tua presença. Eu preciso da tua glória. Arabacaya namashiria bababasoko nuramashere kenaraya namasei. Oh rarabababasi kendererererererere. Oh rarabababasi kendararabababashias. O encontro contigo, Senhor, é tudo. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir. Te damos liberdade, Senhor. Eu ainda tenho fome. Te damos liberdade, Senhor. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Doce Espírito Santo de Deus, enche cada cadeira deste lugar, cada pessoa que está neste lugar, seja tomada pela unção de Deus nesta noite. Mais. Chama não vai apagar. Vem, Senhor, mais. A chama não vai apagar. Vamos, levante a sua voz mais uma vez. Tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nos tornamos responsáveis. Glória a Deus. A chama Amém. vai apagar. Quem já recebeu uma unção pode ir para o seu lugar devagarzinho. Amém. Glória a Deus. Diante desse altar, muitos milagres foram liberados, muitas curas. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pelo apóstolo Fernando, porque ele que liberou esse altar para a família dele. Hoje nós comemos do altar do Fernando. Né, pastor? Né, apóstolo? Deus abençoe tua vida, Felipe. Essa sua geração está sendo forte. Uma palavra muito forte, muito revelada do Senhor, da parte de Deus. Amém, amados? Vamos nos preparar para tomar a Santa Ceia. Senta um pouquinho aí, devagarzinho. Palavra de alinhamento, de destravar. Creio que o que é uma obediência, né? Onde nós vamos andar nesse altar de obediência? Quando fala de Josué, Moisés, você vê que é tudo na obediência. Para que o Senhor, o Deus mais poderoso, precisava de 12 homens na tribo? É que Deus está trabalhando na nossa obediência, né? Fazer sozinho se Ele quisesse, mas Ele precisa de nós. Da tua obediência, pela minha obediência. 12 para que concretizasse aquilo que Ele deu, a instrução que Ele deu para nós. Nós aprendemos muito com essa palavra, que o Senhor te use muito mais, Felipe, o profeta. E a gente fica muito grato de ver esse altar com a sua vida aqui, com a vida da sua família, nos dando essa graça. Foi um batismo de graça nessa igreja hoje, de sobrenatural, amém? Que você não perca, amém, amados? Você compartilhe essa palavra, compartilhe. Foi uma palavra muito pontual nesses dias. O que nós precisávamos. Amém? Muita revelação do Senhor. E agora nós vamos dar continuidade. Amém? Nós vamos tomar a nossa Santa Ceia em memória de Cristo. Amém? Então nós queremos que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Onde o apóstolo Paulo, ele explica a Santa Ceia. Ele traz nós a sua palavra, amém? Porque eu recebi do Senhor que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, estamos aqui com o pão que representa teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades, um corpo que foi levado à cruz, porque todos aqueles que eram naquela época eram malditos, todos aqueles que eram levados à cruz, e o Senhor fez maldito por minha vida e pelo mundo inteiro, para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Por isso que estamos aqui em memória, Pai. Nós lembramos de todo o sofrimento, de todo o sacrifício pelas nossas vidas. Por isso que estamos aqui, Pai. Estamos aqui porque, em memória de Ti, lembramos, Pai. Lembramos tudo aquilo que sofreu na cruz por nós. Mas nós temos uma palavra: o Senhor vive e reina para sempre. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que estamos aqui, Pai. Somos gratos a tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim e pelo mundo. E continua
continua fazendo por nós, Pai. Nós consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciará a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Amém? Soberano Deus eterno, Pai, aqui está esse suco de uva que representa o teu sangue. Sangue derramado naquela cruz pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque até hoje nós podemos participar do teu corpo e do teu sangue, Pai. E como ministro da tua palavra, Senhor, eu quero consagrar esse suco que representa o teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quanto a vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajuntei para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando estiver convosco. Amém? Pode ser essa ceia em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei eu morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei eu morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar.
Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei amor. Me leva ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Glória a Deus. Podemos levantar o pão que representa o corpo de Cristo. O corpo foi moído pelas nossas transgressões, iniquidades. Esse corpo vive, amém, amados? Nós queremos profetizar, Senhor, ao comer esse pão, Pai, em nome de Jesus. Todas essas coisas, nossa visão será aberta. Queremos declarar que tudo aquilo que seja, Senhor, em nome de Jesus, tudo que esteja travado, seja destravado em nossas vidas, Pai. Nós declaramos que esse corpo levou sobre si todas as maldições. Pai, nós queremos que o Senhor visite a segunda, terceira, quarta geração de maldição, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus, algo sobrenatural. Somos curados pelas suas pisaduras, nós somos curados por esse corpo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor, que anda segundo o teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus, ao comer, Pai, que toda condenação caia por terra em nome de Jesus. Amém. Podemos comer? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser trocar seu cálice com alguém, pode trocar, amém? Dizer para ele que você está em comunhão com ele e ele contigo. Amém? Estou comunhão com vocês. Amém? Estou comunhão com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos levantar o cálice que representa o sangue que nos purifica de toda injustiça, sangue que cura, amém? Da mesma forma eu quero profetizar, Senhor, que esse sangue ele possa entrar no corpo, Pai, que seja liberado cura nos ossos, no coração, no pulmão, Pai, em todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que esse sangue, Pai, foi sacrificado por nós. E nós declaramos, Pai, que ao beber esse sangue, ele possa purificar tudo que está, Senhor, em nome de Jesus. Purifica o sangue, traz saúde física e espiritual, Pai. Pai, que isso possa curar as emoções, o psíquico, toda depressão caia por terra, toda ansiedade, tudo aquilo que não faz parte contigo, nós declaramos, ao tomar esse cálice com o seu sangue, Pai, tudo, o corpo fica em ordem. Em nome de Jesus, amém. Podemos tomar? Eita, que labalabassure manai. Glória a Deus. Chocalalabalabassure. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti Eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. enche a minha vida, Espírito, Enche
poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Quem pode bater palma, bate palma para Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja digno ao Senhor. Te glorificamos, Senhor. Amém, igreja. Que noite abençoada. Obrigado por essa família ministerial, apostólica, abençoada do Chile. Irmãos que eu amo. Tá bom, seu Fernando? Tamo junto. O Lucas já é filho da casa, mas todos vocês também são, mas o Lucas sempre está mais perto, né? Pastor Lucas é uma bênção. Conferência dia 14, 15, 16. O pastor está dia 16 pregando domingo na conferência São no Zoom, amém? Está lá em João 17, 23, 24, né? Então que Deus possa usá-lo aqui também, como tem usado. E o pastor Fernando também está aberto a agenda, nós vamos conversar, né? Para você também compartilhar conosco, né? Estar conosco sempre. Eu não vou deixar ele ir para o Chile sem dar um cheiro em nós aqui, né? Né? A gente fica, que a gente, né, é uma simplicidade, uma família muito simples, muito abençoada, muito céu, né, que a gente conheceu e a gente estamos ligados, ligado no mundo espiritual, né, ligado no corpo, né, é algo espiritual, que ninguém sabe porquê, mas nós estamos ligados, é no espírito, amém? Obrigado, Felipe, por essa palavra, obrigado por Deus te usar, que eu te continue te usando, pelas revelações que você trouxe aqui, muito sobrenatural, e que estamos juntos aqui. Essa é uma família que você tem aqui no Brasil, amém? É o corpo, amém? Não muda nada, só muda às vezes a língua lá, né? Mas é legal, aqui a gente é o corpo, amém? Vamos, fecha os olhos, vamos dar os recados. Terça tem Débora, mãe de joelhos, filhos de pé, às 20 horas, amém? 19h30, quer dizer. Quarta, não está tendo nada. Quarta é o Teams, né? Ó, vai ter o Teams, amém? O Teams, quarta da família, amém? Ó que bênção. Então não deixe teu filho em casa, traga para a igreja, amém? Traga ele aqui para aprender um pouquinho do Senhor, amém? Quinta é culto, amém? Culto normal, às 19h30, amém? Vai ter um culto abençoado. Não falte, não fique assistindo televisão. Sexta, adoração e oração. Domingo, vai ter o quê? Consagração dos intercessores da casa, amém? 9 intercessores são consagrados aqui no domingo. Não, você está aqui também, dando uma palavra para eles, profetizando sobre a vida deles, amém? Feche teus olhos, vamos orar para que nós possamos ter uma semana abençoada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo alinhamento. Obrigado, Senhor, por essa família sacerdotal. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor manifestou neste lugar, ó Pai. Porque tudo é teu e tudo te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada membro, cada ovelha, cada líder. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor continue no governo, na administração. Continue sempre Pai, nos instruindo pelo Teu Espírito, que continue, Senhor, nos trazendo a paz que excede todo entendimento. Continue sendo, Pai, dando nós a graça de sermos uma família bem ajustada, Pai.
unida no seu teu propósito. Família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Pai. Nós declaramos, Senhor, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem cantina, tem? Coopera lá com a cantina, irmão, em nome de Jesus.